Angeloi, 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 anjo da guarda, nossa companhia, e aí inspirai a nossa alma, da noite e do dia. Almanaque das Damas para 1856. Proveniência Quinta do Salgueiral, em Guimarães. E proveniência mais próxima, Feira Alfarrabistas da Rua Anchieta, em Lisboa, ao amigo Lourenço, que me sugeriu comprar esta obra, sabendo que eu fui diretor de um almanaque e que juntei bastantes comprei. O preço era razoável, 10 euros. Nem abri sequer o livro, apenas sabia que não o tinha. Mas hoje de manhã, ao abrir, dei-me conta, talvez pensando para que é que foste comprar, se já deixaste as ideias de dirigir-se almanaques, ou fazer almanaques, ou ainda escrever um livro sobre eles. Encontrei numa das páginas uma fina gravurinha do século XIX, impressa aqui entre nós, e que me alertou para maior interesse da obra, que se foi confirmar umas páginas mais à frente, com uma gravura belíssima e um pequeno textozinho intitulado O Anjo da Guarda, que passamos a ler e será o tema deste pequeno vídeo, porque de facto, se os Anjos da Guarda nos anos 80 e 90 tiveram uma grande sorte ou exclusão ou desabrochamento de interesse pelas pessoas, com a criação de muitos livros, embora a maior parte deles muito mistificadores, e com grupos e pessoas a praticarem as invocações e decretos com os anjos. Mas, de qualquer forma, apesar dessas patranhices, havia uma maior abertura ao mundo angélico. Hoje em dia não há tanto. Tem crescido, por um lado, o amor aos animais, certamente também necessário e muito útil a eles, e também aos seres humanos, pois assim sentem amor com essas pequenas crianças que são os cães e gatos, sobretudo os cães, e também aos extraterrestres, seja nas suas dimensões positivas e luminosas e protetores, seja nas linhagens denominadas reptilianas e que estariam a controlar a nova ordem de mundo, os mais altos dirigentes correndo na internet de turbações de imagens, seja de Hillary Clinton ou de Ursula von der Leyen ou de outras, como verdadeiros reptilianos
mistura de humanos com reptilianos. É um tema que não tenho grandes ou razoáveis dados, não posso pronunciar, mas creio que também há muito exagero de novo nisso. Resta-nos então o quê? Trabalharmos com os anjos na dimensão mais próxima de nós, que é a do anjo da guarda. Anjo da guarda representado nesta gravura com a cena do Antigo Testamento em que o arcanjo Rafael vai guiar o jovem Tobias numa missão de extrair de um peixe distante e valioso o colírio, o medicamento, a Vix Medicatrix, a força curadora para a cegueira de um mais velho. Talvez ecoando aqui o ensinamento que Jesus deu também e que aparece no Evangelho de São Tomé: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É a criança que vai salvar o idoso, abrir-lhe a visão, seja física, seja espiritual. E era exatamente com essa dimensão de abertura da nossa visão interior o culto dos anjos existiu, pois pelas belas imagens e descrições que eram dadas, as pessoas tinham mais aspiração a conhecer, a ver, a sentir, a saber se tais entidades existiam mesmo e dirigirem as suas orações, que ficaram cristalizadas com pequenas variantes do famoso anjo da guarda. Minha doce companhia, guardai a minha alma de noite e de dia, e que tem várias variantes, como aliás já desenvolvi no blog que leva o meu nome. Eu tenho alguns artigos valiosos sobre os anjos, e como na própria origem houve grandes mistificações, e como essas mesmo já na época de doutrinação sobre os anjos se mantiveram, nomeadamente com as hierarquias angélicas, das quais, seja Dionísio Areopagita ou Pseudo-Dionísio Areopagita, muito devedor de Proclus, do filósofo já neoplatónico, e que vai influenciar bastante o nascente ocultismo daquela época, e que teve nos anjos um dos seus campos de expansão, e que vai ter depois, com alguns papas, outras cristalizações das 9 ordens angélicas que culminam nos serafins e nos querubins, mas com muita imaginação e pouca realização, que as pessoas atinjam, alcancem a graça de conhecer o anjo, ou, vamos lá, o arcanjo do seu país, ou os arcanjos mais conhecidos, já será muito bom. E é para esse aspecto que os termos mais presente as nossas práticas meditativas e de oração, que podem ter neles coadjuvantes a nossa estabilização nos planos espirituais e divinos a que aspiramos. Vou ler então o textozinho, o anjo da guarda, anónimo, mas a quem agradecemos o autor. O desenho que acompanha este artigo é o assunto de uma língua, poesia francesa, que nós não nos atrevemos a reproduzir na língua portuguesa, em consequência de não nos acharmos com forças de traduzir com a devida verdade as belezas do verso francês, dificuldade que poucos peritos têm vencido. E aqui lembramos, entre nós, de Fernando Leal, altamente elogiado por Antero de Quental, por outros escritores,
como até essa de Queiroz e Muniz Barreto e outros, como um português já nascido na Índia, de meados, fins do século XIX, que aprendeu com um velho sacerdote na própria zona de Goa a versejar e a traduzir e a ler e a deliciar-se com a língua francesa, tendo produzido belas traduções do mestre de então, Victor Hugo, um autor bastante dramático, espalhafatoso, mas de grande sabedoria, conhecimentos até do ocultismo, e que na altura circulava por toda a Europa. Fernando Leal seria um dos poucos peritos que conseguiu vencer esta dificuldade das traduções. Tradutore, traidore, aquele que traduz, traiçoa, mas nem sempre é verdade. Por vezes, quem traduz até pode melhorar. E vamos ler então agora as considerações, certamente simples e bastante católicas, para o público que era os assinantes do Mensageiro das Damas, ou seja, uma série de mulheres que em 1855 já tinham esta possibilidade de ter uma publicaçãozinha com alguma qualidade. Difícil de fazer, porque como ele escreve no prefácio, há que equilibrar a erudição de os grandes sábios antigos com as possibilidades de compreensão atuais. E agradece a Júlio César Machado, um autor muito em voga, então, as contribuições que fez para este almanaque, impresso, curiosamente, na tipografia de Luís Correia da Costa, na Costa do Castelo, centro mais elevado de Lisboa, em termos até históricos, mais Costa do Castelo número 15. Quais foram as avatorizações da utilização deste espaço que serviu para a tipografia ao longo dos anos? Ainda existirá este número 15? São questões bem interessantes que eu tenho, por vezes, demandado ao longo dos meus anos de manuseio de livros do século XIX, em que a predominância extrema das tipografias, livrarias, papelarias no centro de Lisboa é realmente algo de extasiante. A Câmara Municipal que valorizasse a cultura, que valorizasse os livros, que não é tanto o caso das atuais direções mais viradas para o espetacular, certamente que faria um mapa colorido com de toda a Lisboa, assinalado em cada rua, com luzinhas, as livrarias, as editoras, as lojas de encadernação que existiram no século XIX e XX, uma época riquíssima de sede, de conhecimento, de trabalho tipográfico, deu sobrevivência a muita gente e permitiu também grandes convivências, grandes fraternidades e grandes tiragens de jornais, de almanaques, de livros. Costa do Castelo, número 15, Luís Correia da Cunha, hoje em dia absolutamente ignorado, e que na altura tinha esta tipografia, seria o seu mestre, quem sabe com que qualidade, já que a obrinha está muito bem feita,
tem estas gravuras interiores, uma capa azulada, e mostra-nos que este senhor, Luís Correia da Cunha, era também um editor, como está na parte final, catálogo do editor, e entre esses livrinhos estão livros de missa e da Semana Santa, entre os quais o best-seller de então, o Relicário Angélico e o Manual do Cristão Devoto, e romances. Lá tínhamos obras de Alexandre Dumas, e de outros autores, os Mistérios de Lisboa, Marco Túlio, hoje um autor, um editor com a sua faceta também de tentar transmitir sabedoria e algum progresso histórico através dos romances. Vamos então ao texto que não sabemos se terá sido dele, se de Júlio César Machado. O anjo da guarda, olhando com verdadeira expressão de bondade e interesse para o inocente infante que em seu berço dorme plácido e sereno, é sem dúvida um lindo pensamento e bem reproduzido pelo lápis do hábil desenhador. E depois, que de pensamentos poéticos e melancólicos nos ocorrem quando contemplamos um inocente no começo da vida, desligado ainda de todo o pensamento humano, mundano, e entregue aos cuidados da carinhosa mãe, verdadeiro anjo da guarda, que vela com incessante cuidado na conservação do fruto dos seus amores. Vemos aqui que o autor do poema e deste texto passa logo para a mãe, que de facto a mãe a ama, ou quem educa a criança se torna verdadeiramente um anjo da guarda, com olhar terno, bondoso, protetor. Mas isso é um nível em que o angélico se manifesta, mas que não esgota o angélico. E vamos ver o que é que ele continuará a dizer, já que eu ainda não lera este texto. E acrescenta, depois de dizer: entrega aos cuidados da carinhosa mãe, verdadeiro anjo da guarda que vela com incessante cuidado na conservação do fruto dos seus amores, do seu amor. E este fruto do amor é muito importante ser mais desenvolvido na geração das crianças, pois a qualidade dos pensamentos e da ligação espiritual e divina que os pais conseguem, certamente que tem muita importância na alma e no corpo da criança nascedura. Continua então ele. Que belo e que interessante é o ver a solicitude com que ela busca adivinhar os pensamentos, ou sobretudo sentimentos, instintos, sentires, e ocorrer a todas as suas pequenas necessidades, que somente uma desvelada mãe sabe prevenir e remediar. Esta desvelada mãe é
uma frase interessante, este adjetivo que é dado à mãe de ser desvelada, ser íntegra totalmente, ser totalmente entregue, sincera, não está velada, não está tapada, entrega-se totalmente à criança. E continua então. Porém, todos os inocentes terão um anjo da guarda que os proteja? Eis aqui uma questão, não só metafísica, como até de justiça social, que queremos ter sido também importante em Luís Correia da Costa, pelo teor deste comentário à poesia e, sobretudo, à gravurinha. Quantos nascem com a sina ou predestinação da desgraça, e é de balde que lutam com a sua infeliz sorte, que os acompanha desde o berço à sepultura. Aqui está um pensamento desanimado, triste, de Correia da Costa, pensamento mais da justiça social face aos que ele conheceu com essas grandes dificuldades em toda a vida, mas que não deve ser assumido como uma lei e que impeça a existência do anjo da guarda. Em cima delas, a grande questão está em que as pessoas não têm, muitas vezes, as condições materiais para terem uma educação que lhes permita compreender a existência do anjo e ter algum tempo para orarem a ele e a meditar. Segundo, as pessoas também não têm tanta consciência de que se deve trabalhar constantemente contra a tal predestinação ou sorte ou destino aparentemente completamente negro, pois, como a sabedoria da Índia sempre afirmou, e no Ocidente também, que semeia colhes, a lei do karma, ou seja, devemos agir sempre para melhorar as situações e que terão sempre alguns frutos, em alguma medida, seja em nós, seja nos outros, seja no ambiente. Não há uma predestinação total e essa predestinação, de forma alguma, acaba por coartar completamente o livre-arbítrio ou o trabalho dos nossos pensamentos e sentimentos, no qual o nosso foro interior é, em grande parte, soberano, até que, esperemos que não aconteça, não consigam implantar chips de inteligência artificial que reneguem completamente a ligação ao espírito e ao anjo e tornem as pessoas apenas obedientes dos diktat dessa ditadura de uma elite que tenta, através de uma nova ordem mundial, de um Fórum Económico Mundial, da Organização Mundial de Saúde e de outros instrumentos ligados ao capitalismo e à oligarquia e imperialismo anglo-americano e ocidental, controlar o mais possível as pessoas e diminuir-lhes as capacidades de resistência, de resiliência, de mecanismos naturais imunitários. E é esta necessidade de valorizarmos um trabalho espiritual pelo qual nós nos tornamos independentes e mais lúcidos face a tão grande manipulação e desinformação que as televisões e as redes sociais irradiam de formas muitas vezes altamente opressivas, e vemos quantos de nós não foram bloqueados pelo Facebook por levantar a voz contra as narrativas oficiais, seja
do Covid, seja das vacinas, seja da guerra da Ucrânia, seja da corrupção da direção da União Europeia, seja por outros aspectos negativos dessa oligarquia. O trabalho com o anjo é, pois, altamente importante, pois é, digamos, também aos anjos que nos elevamos acima dessa linha da horizontalidade manipuladora e opressiva e que tantas vezes nos indigna, e é através da comunhão com os anjos, com os mestres, com Cristo, Jesus, com as formas de divindade que nos são mais afins, que nós podemos ir elevando as nossas vibrações mentais e psíquicas para estágios de paz e de estabilidade que permitem vivenciarmos mais o plano do intelecto agente, o plano, de certa forma, do espírito, e onde realmente a presença espiritual e divina é sentida ou é mesmo vista no tal olho espiritual que Tobias iria tentar transmitir o seu despertar, a sua limpeza ao velho ancião carregado de problemas. Este desafio do anjo é então um desafio que cabe a todos e que certamente, se esta sociedade tivesse uma educação mais bem feita, haveria muito menos gente a cair em vícios, em cair em desesperos, em cair nos estados que Luís Correia da Cunha apresenta de sombra e sofrimento e mal do berço até à morte. Há, pois, que lutarmos para afirmarmos mais a criatividade harmonizadora e a nossa devoção e aspiração ao anjo da guarda. Nossa tentativa de contemplarmos interiormente, seja pela nossa invocação dele, seja pela nossa adoração à divindade com ele, será certamente uma forma de nos fortificarmos nesta demanda de uma maior plenitude espiritual e logo uma melhoria do discernimento, da fraternidade, do amor entre os seres humanos, assim libertos de todas estas formas de opressão e de manipulação que se têm desenvolvido muito nas últimas décadas. E sobretudo nesta, haja, pois, maior comunhão com o anjo da guarda, muita gratidão pela sua existência e por volta e meia nos poder inspirar ou podermos sentir ou contemplar, e estejamos mais abertos às sincronias, às inspirações, aos sinais, a tudo aquilo que circula e liga os seres no grande campo unificado de energia, consciência e informação, denominado também alma, a grande alma do mundo, a anima mundi, e na qual nós devemos ser centelhazinhas, quais Tobias, fazendo o nosso crescimento nesta peregrinação terrena para um estatuto quase angélico, com um corpo espiritual mais pleno e mais desenvolvido, mais consciente da vida post-mortem, já que os anjos e a comunhão com eles é também uma afirmação da imortalidade do ser humano e da sua pertença a um corpo místico que nos une ao que sabemos que entre nós grandes seres religiosos, místicos, filosóficos, escritores, e estamos a lembrar-nos de Antero de Quental, Dalila Pereira da Costa, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, entre outros.